Bom dia para todo mundo. Hoje, dia 8/8, né? Tem que vir aqui, né? Falar um pouquinho desse dia, né? E desses números. Toda vez que a gente fala de números que se repetem, né? É sempre considerado um portal, né? Dentro da numerologia, os números que se repetem, por exemplo, 11, 22, 33, 44, né? Por aí vai, são considerados números mestres, porque lembrando que sempre a numerologia representa a nossa jornada, a nossa vida, como a gente caminha, né? Diante das frequências que a gente vai encontrando. Um 11, por exemplo, é um 1, que é o indivíduo, diante dele mesmo, né? Então, ele tendo que lidar com ele mesmo, ele tendo que lidar com o próprio potencial, ele tendo que se aceitar. O 2 é a carta das emoções, né? É o feminino. Então, é o feminino, são as emoções diante delas mesmas, para construir algo, né, para poder trazer uma outra consciência, com uma mais sabedoria, com mais flexibilidade, e por aí vai, né? O 8 e 8 também né? Aqui não é 88, é óbvio, né? A gente está falando de 8 e 8, mas o 8 e 8 junto, ele vai estar trazendo uma informação, né? O 88, como o número 88, né, é aquele que busca a perfeição, né? Ele busca a perfeição, ainda mais que a soma da 16, que é 7. E o 7 é aquele que ele quer conhecer, ele quer entender o que ele precisa de responder, né? É aquele que quer desenvolver, quer crescer enquanto alma, enquanto ser espiritual, né? Então, ele tanto se baseia na base, na matéria, na estrutura, no conhecimento, quanto na parte espiritual. Mas vamos voltar aqui, né, para o dia 8, né? O dia e o mês, né? Sendo 8, 8 e 8, que fala tanto a nível pessoal quanto a nível social, né? Com 8. E o 8 representa o quê? O 8, se a gente for ver, né? É o símbolo da lemniscata, mas é o símbolo do infinito, né? É o número da transcendência de espaço-tempo, é o número que, se a gente for olhar, né? Assim, é a parte matéria, físico, com a parte espiritual em profundo fluxo. Nada trava, não tem uma separação, mais seria, como é que é o negócio? Seria mais uma coisa assim, né? Onde, como a lemniscata, né? Onde o fluxo é eterno e constante, e onde nós deveríamos estar nesse pontinho aqui de confluência entre esses dois, o mundo físico e o mundo espiritual, sem travar nada, na presença, ancorados em nós na presença. Então, o 8, que fala da justiça, que fala do poder, mas não nada disso que a gente está vendo aí no externo. Isso aí seria o 8 em absoluta distorção, o que a gente está vendo. O 8 é presença, é o poder inato, é você ancorar em você e você estar presente em sua presença no fluxo.
8 é número de riqueza, de prosperidade, desde que eu esteja ancorado, transcendendo a mim mesmo, sem usar de poder sobre, pisar em cima dos outros para poder eu falar que eu sou poderosa, e nem entregar o meu poder na mão de ninguém, achando que eu não tenho poder nenhum. Então, o 8, ele é esse número, tá? Essa frequência que nos traz essa lembrança. Mas não finja que é poderoso. Porque muitas vezes o 8 também é um número que pode levar a querer aparentar ser, porque é um número forte. E aí o que acontece? Lá dentro está destruído, coração sangrando, mas a pessoa está lá, né, mó beca, linda, maravilhosa, se achando o máximo, mas não mostra que lá dentro não baixa a guarda, não pede ajuda, sabe assim, porque acha que se pedir ajuda em alguma forma, isso é sinal de fraqueza. E não é, né? Você saber pedir, você saber reconhecer é uma das maiores forças, né, e poderes que nós temos, né? A humildade vem muito disso aí, né? Desse reconhecimento, né? Porque a humildade nada tem a ver com ser pobre, né? Pelo contrário, a humildade é outra história, né? Então o 8 aí, hoje o dia, está pedindo isso, esteja na sua força, esteja na sua justiça inata, na sua presença. Honre quem você é, estando você nessa presença, ancorado, para que você consiga transcender mais e mais, né? O fluxo. Ó. Então, eu consigo mesclar os dois pontos, né? O meu eu físico com o meu eu superior, cósmico, estelar, espiritual, seja o nome que queira dar, né? Eu consigo mesclar e trazer toda essa dimensão para a minha vida aqui. Então eu cresço, né? É duplamente 8, né? Então, isso na minha vida pessoal, isso como alma, como propósito do dia. E o 8 a nível social, como eu vou lidar, né, na minha vida, com as pessoas, da mesma forma. Mas sem pisar em ninguém, sem achar que eu sou mais ou melhor do que ninguém, sem tirar a força e o poder de ninguém, e nem querer enfiar achar que eu sou melhor e maior e, né, sair pisando nos outros, porque isso é totalmente fora do que deveria ser, né? É o que mais a gente tem visto, né? E é exatamente o contrário do que deveria ser, né? Então, é uma força, é uma transcendência, mas é uma frequência que está aí como um portal abrindo, um 8 diante do 8, o 8 pessoal diante do 8 social. Transcenda, transcenda. Acessem a própria força inata. Acessem o próprio poder inato, o seu poder. Não é poder sobre nem entrega, é o seu poder. O teu brilho, a tua presença esteja ancorado. A soma, né, da 16, a torre. O que uma torre representa, gente? Né? Eu sei que dentro do tarô pode ser algo negativo,
pode ser uma mudança brusca, uma quebra, né? A torre realmente desmoronando para que algo aconteça, né? Um novo caminho, uma nova forma de caminhar, né? Pede que a gente solte os apegos, não fique grudado em situações que estão ali, que você está vendo que não vai para lugar nenhum, mas você fica agarrado com medo de soltar, né? Mas vamos lembrar a torre. O que representa uma torre? Vamos voltar no tempo, né? Nos castelos, nas fortificações, sempre tinham as torres, né? Segurança, para manter protegido o reino. Existem torres que a gente pode pegar hoje em dia, né? Um elevadorzinho vai lá em cima para que você tenha uma visão privilegiada. Você vê longe, você enxerga, né? A distância. O 8 faz muito isso. O 8 tem uma visão de águia, né? Ele é como se ele enxergasse longe, né? E tem uma facilidade imensa de ultrapassar os obstáculos. A torre, ela dá essa visão privilegiada. Para quê? Para a proteção. Mas sempre lembrando que você tem que ser você. Você tem que caminhar. Você tem que dar o start, né? Abrir o seu próprio caminho. E, ao mesmo tempo, estar em equilíbrio, saber fazer tudo com responsabilidade, com ética, com valores. É o que nós estamos precisando de mais disso tudo, né? Sem apego, sem obsessão, mas com harmonia, com beleza. O belo é fundamental em todos esses processos. O equilíbrio é fundamental em todos esses processos. Para que você realmente consiga fazer o mergulho em si e buscar as próprias respostas. Porque a resposta não está no exterior, está no interior. A gente mergulha para buscar, mas também utiliza de todo o conhecimento, de toda a sabedoria que é necessário para que a gente elabore as nossas próprias, não só perguntas, como as respostas. A soma, né, dia, mês e ano aí, vai dar 23, que dá 5. 5 é o Papa, né? É a carta do Papa, que fala de sabedoria, né? Saber usar, né? O conhecimento, a informação. Numericamente falando, 5 é mudança, é liberdade de ser, né? Mas é interessante que esse 5, que o 5 é aquele que quer experienciar a vida, ele quer ir para a vida, ele rompe fronteiras, ele rompe línguas, idiomas, ele quer ir para o mundo, ele quer ir para a vida, ele quer se experienciar, e ele cresce se experienciando. É a forma como o 5 aprende, né? Quanto mais experiências ele passa, mais mudanças vão acontecendo, né? O 5 ama a liberdade, né? Então, o dia de hoje clama por isso, que os desapegos, as transformações, as transcendências, é para que a gente alce a liberdade, para que a gente faça mudanças profundas, né? Esse 5 vindo do 23, ele precisa ter muita sabedoria. Não sair simplesmente que o 5, se ele não está em equilíbrio, ele pode chutar o balde e falar: dane-se o mundo, eu quero, eu vou fazer, é do meu jeito. Mas não é por aí, né? Isso não é liberdade. Muitas vezes cai em vícios e uma prisão profunda, né?
Então, o 5 aí, ele pede o quê? Sabedoria. Ele não seja tão tempestuoso, ele tenha um pouco mais de molejo, de flexibilidade, de jogo de cintura, saber lidar com as emoções, saber escutar os insights, a intuição, ser sábio nas suas experimentações. E o 3 está ali do lado como ponte, né? Sabendo expressar, fazendo tudo com alegria, com leveza, sabendo estar conectado para descer com ideias que possam ser levadas nessas experiências, né? Então, hoje o dia aí está interessante, né? Pode haver profundas mudanças, transformações no nível sutil. Então, é interessante saber soltar, né? É interessante saber para não quebrar, para não morrer, né? Permitir estar nesse fluxo para que a mudança e a transcendência aconteça, tá? É importante a responsabilidade, a ética, os valores. É importante. É importante você estar em equilíbrio, em harmonia, visando não só o cuidado, mas com a beleza, não a beleza fútil, não a beleza só de externa, mas a beleza. A beleza é de dentro para fora. Não que você não possa cuidar do externo, claro que sim, mas não é só isso, né? É algo muito maior. Hoje o dia, né? Aliás, o ano, né? Ele traz como 7, né? Que é 2023 é 7. O 7 é o carro, né? No tarô, que te pede que você esteja no controle, para que a carta do tarô é o quê? O cavaleiro lá, 2 cavalos, cada um puxando para um lado, mas se você estiver no controle, eles vão obedecer o teu comando interno. Senão, cada um vai ficar puxando para um lado. Para que lado que você vai? Para onde você vai levar seu carro, o seu veículo? De que forma você vai conduzir a tua vida? Né? Esse ano está pedindo isso. Que a gente esteja no comando, no controle, né? Dos nossos instintos, né? Dessas coisas, muitas vezes, que a gente, né? É inconsciente em nós. Então, a gente tem que estar no equilíbrio. Hoje, como o 8 pede presença, nada melhor, né? Esteja presente, esteja ancorado, se mantenha no fluxo, não barre. Quando a gente barra um rio, né? Retém. E muitas vezes, se eu barro demais, vai chegar um momento que vai romper essa barragem. Vai ficar tão cheia que periga romper, né? Então a gente tem que aprender a estar no fluxo, a confiar, como pede, né? O 16 da carta aí, confia, solta, desapega, para que nada rompa, para que as coisas não desmoronem. Confia, tenha fé, mas em si, no seu potencial, na sua capacidade. E seja livre para ser quem você é. Ouse um pouquinho mais, mas haja com sabedoria. Traga as suas próprias ideias e expresse-as.
Enfim, é isso, né? Que tenhamos todos um dia maravilhoso, porque é a única coisa que realmente importa na nossa vida é que a gente esteja bem, feliz, em paz, né? Quanto mais equilíbrio, quanto mais presença, quanto mais eu souber quem eu sou e ancorar dentro dessa presença, me tornar essa torre ereta, firme, livre e desimpedida, com todos os meus centros abertos em perfeição, todos os universos internos, melhor eu estarei. Então, um dia maravilhoso para todo mundo e a gente está aqui juntinho. Até uma próxima. Um beijo para todo mundo. Uma excelente terça-feira. Tchau.